olhar soberano sobre as matas que o veem com amor, encha o peito de cada criano de nobreza, constância e valor. Assim diz a primeira estrofe do hino do estado que visitamos agora, o Acre. Quem nos recebe no Acre é o Colégio Alternativo. Nós estamos aqui ajudando no desenvolvimento desse estado, onde nós tivemos todos esses anos como parceiro positivo de Curitiba, e tenho o prazer de receber o Júlio nessa tarde aqui, o professor que está fazendo esse documentário. Quero mandar um grande abraço para o Brasil e dizer para vocês do Brasil inteiro, quem não conhece o Acre, que venham fazer uma visita e conhecer esse belo estado que nós temos aqui no Brasil. O professor Messias nos explica um pouco da história desse estado. Acompanhe. Sou professor de História no Colégio Alternativo do Acre. Estou na capital do estado, Rio Branco, no ponto inicial de povoamento e colonização do meu estado. É com muita alegria e muita satisfação que recebo vocês e tenho certeza que o que eu vou passar para vocês vai ser muito importante. A importância de manter o patrimônio público, manter as estruturas que estão arraizadas no processo de formação do que nós somos, para identificar quem somos, de onde viemos e o que podemos construir na nossa cidade, nos nossos estados e principalmente na nossa grandiosa nação, o Brasil. Nem sempre o Acre foi brasileiro. Este território oficialmente é anexado ao Brasil no início do século XX. E o professor Messias está num lugar que homenageia esta conquista. Nessa árvore, em 28 de dezembro de 1882, o cearense Netel Maia amarrou a sua embarcação e decidiu formar aqui o seringal. Chamaria-se empresa desse lado e volta da empresa do outro lado. Dava-se assim início à construção da cidade de Rio Branco. É o primeiro ponto de referência que se tem de povoamento, que depois vai ser denominado de Rio Branco. Organizado pelo seringalista Netel Maia, que algumas décadas depois viria a se tornar capital do território acreano e também participou ativamente do cenário do processo da Revolução. Nesse espaço que nós estamos, também ocorreram batalhas entre seringueiros, seringalistas, os soldados de Cláudio de Castro e o exército boliviano. Tudo isso pela anexação do Acre ao Brasil. Muita água rolou por debaixo da ponte até que o Acre fosse elevado a estado em 1962. Fruto do trabalho daqueles que ficaram conhecidos como autonomistas. Em frente ao palácio nós temos o obelisco dedicado aos heróis da Revolução Acreana. É um marco também, é importante estudarmos, porque pessoas deram vida para que esse solo, essa terra chamada Acre, pertencesse ao Brasil. É um solo sagrado, onde pessoas deram vida, derramaram seu sangue. E aí nós temos aqui um importante monumento dedicado à luta desses nordestinos, sulistas, gaúchos, que aqui estavam no momento da anexação do Acre, da chamada Revolução Acreana. Então, é a representação desse momento, de 1903, onde o Acre passa a ser Brasil. Esse espaço foi construído em homenagem às pessoas que lutaram pela elevação do Acre de território à categoria de Estado. Porque após ser anexado ao Brasil, após a Revolução Acreana, o Acre ficou na categoria de território. O movimento autonomista é um processo que começou após a Revolução Acreana. Tivemos movimentos no Vale do Juruá, no Vale do Acre, principalmente nas cidades de Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e depois aqui na capital, em Rio Branco. E o Acre vai de 1920 a 1962 continuar na função de território. Em 1957 nós temos a figura de José Guiomar dos Santos, membro do Exército Brasileiro, que vai ser na verdade, o criador, o idealizador da Lei 4.070, que vai dar, na verdade, a emancipação política do Acre. No
dia 15 de junho de 1962, com assinatura, inclusive, das figuras do presidente da República à altura, João Goulart, e do seu primeiro-ministro, depois seria eleito presidente, Tancredo Neves. Aqui nós temos o primeiro governador eleito, do estado do Acre, nas eleições de 1962, assumindo em março de 1963. José Augusto de Araújo, na altura dos 32 para 33 anos, professor de filosofia, representava aqui os anseios da população acreana. Fatidicamente, ou na verdade mostrando aqui uma tradição do povo acreano, esse é o primeiro de os demais governadores acreanos. Todos os nossos governadores, inclusive o atual, são acreanos. O Acre é um estado rico em patrimônios históricos, principalmente em se tratando de arquitetura. Conheçamos alguns. Essa é a sede do governo do estado do Acre, Palácio Rio Branco, fundado em 1928 pelo então governador Hugo Carneiro, terminado no governo do senhor capitão José Guiomar dos Santos em 1948. Na verdade, é um marco da luta, da condição do povo acreano, pela representação para o Estado, para a Federação, para a União. Essa é a estrutura do poder estabelecido do Executivo e também do povo do Acre. Aqui é a sede do Poder Judiciário, desde 1948, inaugurado como Palácio da Justiça, onde os juízes acabam tendo aí as suas decisões no governo do Estado, em relação com o poder judiciário, executivo e legislativo. Como foi que o Acre se chamou Acre? O professor Messias nos explica. Nas barrancas do rio Acre, nós temos formalmente a explicação porque o nome do nosso estado, da nossa região. Esse rio, que se dá o nome hoje de Rio Acre, na verdade ele origina-se esse termo. Porém, os nativos que aqui habitavam, quando os primeiros cearenses chegam, João Gabriel de Melo Carvalho, chegou aqui e entrou em contato com os índios apurinãs. E os rios apurinãs, na verdade, denominavam de Rio Acri, rio de tocos ou rio de jacaré, porque até hoje, na verdade, quando o rio enche, acumulam-se bastantes tocos, troncos de árvores. Então, passou a se designar justamente por conta disso. Os índios usam esse termo. Só que o nordestino, cearense, João Gabriel, não entendendo muito bem o termo Acri, entendia Acri, E daí ele escreve para sua casa aviadora em Belém, pedindo uma série de mercadorias para ser aviado para cá, para o Acre, para ser designado para cá, para essa região. No bilhete estava escrito Acre com um pingo no i, só que em decorrência de 3 meses esse pingo acaba desaparecendo. O termo Acre, apesar de ter São João do Acre e a cidade de El Acre, na Espanha, não se origina dessa forma. O responsável por aviar, por fornecer mercadoria a João Gabriel, vendo o seu bilhete, entendeu que Acre se tratava de azedo, insípido, tal qual o gosto, o sabor da laranja verde ou do limão. E aí manda a mercadoria justamente para a região do Acre. Vejamos também um pouco mais do início da história e cultura do Estado. Bem, no final da Primeira Guerra Mundial tem fim um grandioso império da época que chamava-se Império Turco-Otomano. E quando essas pessoas que vinham decorrência de vários pontos do Império Turco-Otomano davam entrada no Brasil, designava-se que eles eram turcos. Apesar de sírios, libaneses, até mesmo árabes, não gostarem da alcunha de turcos, eles eram colocados como turcos. Daí também os comerciantes
que adentravam regiões difíceis do nosso estado para negociar com os seringueiros, rompendo o sistema de aviamento dos seringais, comércio entre o seringueiro e o seringalista. Esse comércio ele tem origem justamente com os primeiros comerciantes que vêm para cá e fixam-se nessa parte, nessa alameda, nessa estrutura, a partir principalmente da década de 1900. Então, são sírios, libaneses, que até hoje os seus descendentes estão aqui. São Abraim, Esper Júnior, Farrá, Jarude, né? Então são vários nomes que remontam justamente esses locais e que adotam o Acre como sua terra e o Brasil como seu país. E a cultura de um povo sempre é marcada por seus mitos, histórias e lendas. Olha quem encontramos em nossa caminhada pelas ruas de Rio Branco. Nós temos aqui uma figura lendária, né, da época dos seringais. Os seringueiros costumavam dizer que essa figura tinha como principal ponto, foco, proteger, né, os animais e a floresta, principalmente as seringueiras. Então, quando se feria de forma que matava a seringueira, o seringueiro não tratava bem, não cuidava bem da fauna e da flora, esse ser chamado Mapinguari aparecia, né, e ele geralmente dava um ensino no seringueiro. Era uma forma protetiva da floresta em detrimento, né, da presença humana. E aí tem-se a frase que normalmente se saía para caça, normalmente num dia santo, e se dizia, em dia santo também se come. E aí quando o seringueiro, o caçador, tentava fazer a mira na caça, não conseguia acertar, e aparecia o Mapinguari e dizia, em dia santo não se caça. E aí ele acabava não tendo êxito. Agradecemos ao povo do Acre por sua hospitalidade. E assim nos despedimos de todos. Até breve.